Boa tarde. Estamos começando mais um Entre Fala. Hoje num horário um pouquinho diferente, meia hora mais cedo, porque depois do Entre Fala eu ainda vou participar de uma live da Fazubra. Então, quem quiser acompanhar também a live da Fazubra, é bem importante. A gente também vai fazer análise política da situação atual. E hoje nós temos como convidado Henrique Morgantini, jornalista e escritor, aquele lá que todo mundo escuta todos os dias na Interativa, no DQD. E estamos aguardando o nosso convidado entrar para chamá-lo para a gente começar a nossa entrefala. Para quem está vindo hoje pela primeira vez, eu vi que teve uma grande divulgação, o querido Henrique divulgou bastante. Esse é um programa, estou chamando assim, mas é um projeto que eu comecei há uma semana, 2 semanas, hoje está fazendo 2 semanas de entrefala, de uma série de conversas, entrevistas, né? Não sei se eu posso chamar de entrevista, porque eu não sou jornalista, mas é uma série de conversas com pessoas que são próximas a mim para a gente discutir assuntos do momento, né, na pandemia, sobre quarentena e etc. Nós já tivemos muitos assuntos bem importantes, né? Já conversamos com trabalhadores de aplicativos, já conversamos com uma enfermeira, já falamos sobre saúde mental, enfim. Tudo isso que nos permeia nesse momento de quarentena. E isso também tem sido um projeto que está me salvando durante a minha quarentena, porque está me dando um ânimo, né? O Henrique entrou, estranho chamá-lo de Henrique. Morgantini. E então, Seja tudo bem? bem-vindo ao Entrefala. Muito bem, vamos lá. Por que chama Entrefala? Eu sei que Hum, você vai fazer perguntas enquanto eu me ajusto aqui, mas eu vou começar aqui com a minha verve jornalística de tirar essa pois é. curiosidade. A minha ousadia tá muito grande, né? Eu tô entrevistando um jornalista, olha só. Chama. Entrevistando um perguntador. Exatamente. Chama Entrefala porque Entrefala é sinônimo de entrevista, né? Mas eu quis dar esse entre falas pela primazia da palavra, a primazia da fala, para a gente entender que isso aqui é uma conversa entre amigos. Eu e Morgantini nos conhecemos, né, no DQD e nos tornamos amigos. Então é para dar esse caráter também das entrelinhas, né, entre nós, tem vários sentidos do entrefala, sentidos até psicanalíticos. Ontem eu entrevistei um psicanalista, então eu posso dizer isso agora. Freudiano ou lacaniano? Lacaniano. Lacaniano. Ele certamente saiu por aí dizendo que o outro não existe. Como é que é o nome dele? Altair. É meu Grande chefe. Altair. Inclusive é meu Entre chefe. entre outras virtudes, ele é seu chefe. Exatamente. Eu gosto da psicanálise, óbvio, muito, mas sobretudo a lacaniana, né? Interessante. Muito. Bom, Mas gente. entre falas e entre linhas, vamos deixar muitas coisas entre linhas E entre nós também. entre nós. É como as nossas conversas no WhatsApp, só que agora tem mais gente vendo. Só que a gente não vai falar tudo que a gente Testemunha fala no comigo. WhatsApp. Exatamente. Bom, eu vou começar te apresentando e eu sempre peço para os meus convidados e convidadas fazerem sua própria apresentação depois dessa apresentação formal, porque acho que a gente fala melhor de nós mesmos, né? Então, esse é Henrique Morgantini, todo mundo que está assistindo conhece, Goiânia inteira, Goiás inteiro conhece. Ele é jornalista, escritor, corre 10 quilômetros por dia, é músico também. E enfim, agora eu queria que você se apresentasse. Muito bem, deixa eu mandar um grande abraço, que eu estou vendo uma galera entrando aí, tá muito bacana. Muita gente já comentando, aí você vai ver essa turma. Eu estou vendo alguns nomes conhecidos, mandar um abraço para todo mundo que está nos prestigiando aí, que tem a oportunidade de nos prestigiar aí no meio da tarde, né? E, bom, na verdade eu corro 13, não mais 10, mas não é sempre que acontece isso. E eu estou aqui para a gente conversar. As pessoas que já nos conhecem um pouco nossa trajetória, nossa postura, enfim, nossa forma de pensar. E acho que a grande novidade de agora é poder me apresentar, que eu me sinto muito, muito orgulhoso Ah,
isso. Maravilhoso. Deu uma travadinha. Eu perdi você um pouquinho. Eu também. Deu uma travadinha. Foi emoção, mas Foi. agora já voltou. Estamos emocionados. Saudades, inclusive, Morgan. Morgantini, eu não poderia Exato. começar esse entrefala sem perguntar o que todo mundo quer saber neste momento. Eu, inclusive, fui uma das que ficou muito surpresa na segunda-feira ao começar a escutar o DQD e você não estava lá. O que aconteceu? Por que você não está no DQD? Isso é temporário? O que está acontecendo? Você pode explicar isso pra gente? Sim, eu posso explicar da forma que me foi explicado. Eu fui contactado aí pela responsável pela área de recursos humanos da rádio e dizendo que eu estava numa lista com alguns outros profissionais que teriam o contrato de trabalho suspenso como uma forma de tentativa da empresa de reequilibrar as eventuais perdas que teve com patrocínios, enfim, com a sua renda, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Então, como houve aquela medida provisória do governo federal permitindo que empresas suspendam temporariamente contratos de trabalho, eu fui um desses que tive o contrato suspenso por esses 2 meses. E aí, mais disso não me foi dito. A regra, né, o que diz a lei, é que prevê esse tipo de suspensão de 1 a 2 meses e depois um retorno, até uma estabilidade, enfim. Essas coisas da burocracia e do juridiquês trabalhista. Mas essa foi a informação que me foi passada e é compreensível esse cenário. Eu me senti muito bem pela quantidade de pessoas que me mandaram mensagem através de rede social, que têm sentido falta, que têm conversado e tal, e me senti muito, muito agraciado por isso. É a primeira vez em 10 anos, porque esse ano eu faço 10 anos de rádio, é a primeira vez que eu vou ficar tanto tempo fora do ar, nem mesmo quando tive férias eu fiquei tanto tempo fora do ar, porque é algo que eu consigo fazer de forma esporádica, por assim dizer. Eu consigo fazer voltando, passando um tempo no ar ou não, enfim, dando pequenos prazos. Mas eu vou ficar, então, ao que tudo indica, por 2 meses e retorno, né? Então, estou sentindo tanta falta quanto essas pessoas estão sentindo também. Me deixou muito feliz isso. Nós estamos, com certeza. Que bom. Morgan... Deixa eu acrescentar sobre isso, porque se eu vou aproveitar esse tempo, muita gente está me propondo uma série de situações envolvendo internet, rede social, e é algo que eu estou pensando em fazer, assim, é algo que eu estou tentando organizar uma melhor forma, algo que seja bacana, que seja diário, quem sabe, que seja ao vivo, né? Então eu estou fazendo uma série de estudos aí para ver se a gente consegue, quem sabe, daqui a uma semana, um pouco menos, colocar alguma coisa no ar nesse sentido. Então, assim, quem gosta de nos acompanhar, quem sente falta das opiniões, conversar com a gente, fazer algo até que a rádio, claro, não, pela tamanha audiência, não consegue fazer, que é ter uma relação mais próxima, né? Como, por exemplo, o pessoal mandando pergunta, né, querendo saber, querendo participar mais, então que a gente faça algo mais próximo. Eu estou pensando nessa possibilidade aí. Então, em breve, a gente, para usar aquele lugar comum, em breve novidades vão surgir. Você vai fazer uma entrefalas também? Pois é, exatamente. A ideia, na verdade, é fazer um programa de conversa, né, de debate, que envolva mais pessoas e tal, que seja, como eu disse, com essa periodicidade diária e que tenha pauta do dia a dia, que a gente possa conversar. O tempo eu não sei ainda, porque a internet também tem essa vantagem. Depende do quanto as pessoas aguentam umas as outras, né? Não tem hora para começar, eu tenho uma organização nesse sentido. Falta do dia, né? Eu acho que isso é interessante. As pessoas sentem falta desse comentário mesmo do dia a dia. Acontece alguma coisa, alguém corre no Twitter e me marca lá e fala: escuta, e aí, como é que eu vou ouvir você hoje sobre isso que aconteceu? Ou o cara, quando fala de normal, fala: não perco de querer por nada hoje, eu quero ver seu comentário. Então, de repente, para essa turma aí que eventualmente queira saber o que a gente pensa, o que a gente está acompanhando, é uma boa saída. Ah, que bom. Eu fico empolgada com isso. Morgan, eu queria começar te perguntando, porque
como eu estava explicando para o pessoal antes de você entrar, aqui no Entre Falas a gente já conversou com diversos trabalhadores que não pararam, que são serviços essenciais nesse momento de pandemia. Então, enfermeira, né? A gente conversou com professores que estão fazendo aulas à distância, conversamos com entregadores de aplicativos, etc. E para mim, e acho que para boa parte da população, o jornalismo é um serviço essencial neste momento de pandemia. A gente ter acesso a informações, informações seguras, informações corretas, é um serviço essencial. Então, eu queria te perguntar sobre isso, né? Você como jornalista, como está o ofício da sua profissão, né? E aí, já colocando nossa pauta de hoje, que é o Bolsonaro, as agressões que os jornalistas têm sofrido desde o início do mandato, mas que se intensificaram agora, né, de setores bolsonaristas. Eu queria te perguntar sobre isso, o ofício de jornalista neste período de pandemia, a sua importância e como está também o trabalho, né? Se tem alguns colegas infectados, enfim. É nesse sentido que eu queria que você nos respondesse. Olha, eu acho que o ofício do jornalismo, principalmente da reportagem, daqueles que, diferente do que eu faço já há algum tempo, que é essa parte de análise, de comentário, mas aqueles da reportagem, da chamada linha de frente, para usar outro lugar comum, essa turma aí, eu acredito que o que está sendo mais estressante de enfrentar, além da própria realidade, é ter que, além da própria e duríssima realidade, que é ver sendo empilhados, de mortos, essa história de falta de leitos, de falta de UTI, de entrevistar profissionais da medicina ou da área de saúde em geral, completamente estarrecidos com a própria realidade, porque é algo contagioso, né? O mal-estar coletivo, ele se dá justamente por esse contaginismo. Você está em contato com um médico, com um enfermeiro que disse, olha, hoje nós tivemos que escolher entre um tiozinho de 60 anos e um cara de 40 porque não tinha aspirador. Quer dizer, além desse estresse, como eu te disse, que gera esse mal-estar que é coletivo, ele contagia de um jeito negativo, ele puxa todo mundo para baixo, a sociedade fica tensa com o que está acontecendo, mas isso é inerente. Quem cobre guerra vive isso. Quem cobre da realidade em comunidades, em conflito com o tráfico de drogas, convive também com cenários assim. Enfim, são coisas inerentes à profissão. Agora, o que eu acho que não deveria ser inerente, está sendo hoje no Brasil, inerente à profissão de repórter, do jornalismo em si, é ter que dizer que nós estamos fazendo jornalismo e não estamos tentando contra nenhum governo, e não estamos fazendo campanha contra um político eleito, que jornalismo não está sendo realizado para fazer uma competição, uma oposição política ideológica, como se a doença fosse uma invenção da Globo, da mídia, enfim, como se fosse um ato golpista contra um governo que já é golpista por si só. Eu acho que essa parte, justamente por não fazer parte do escopo da comunicação, por não fazer parte do que deveria ser o jornalismo, do que deveria ser uma pauta, ela se torna a parte esdrúxula, né? E talvez a tarefa mais inglória e ingrata, porque se é inevitável que você noticie números que não são só números de mortos e de infectados, de possíveis mortes, da falta de leitos, se não tem como fugir dessas entrevistas dramáticas de famílias que sequer sabem o corpo de um ente querido, dó você tem que imaginar que repórteres, jornalistas, cinegrafistas, repórteres fotográficos têm que ir nas ruas diariamente olhando para trás para ver se não vão tomar uma pedrada, uma porrada de alguém, uma paulada de um doente mental, com toda a licença poética desse tempo, porque doentes mentais merecem todo o atendimento e toda a atenção da sociedade. Mas essa excrescência ideológica dessas pessoas que estão indo caçar jornalistas nas ruas e fazer campanha para isso com anuência de um líder político, não por acaso, não só líder delas, mas que hoje se encontra na condição de líder político de uma nação do tamanho da importância do Brasil. Eu acho que essa campanha difamatória, persecutória, essa campanha que legitima a violência que o governo federal faz através do presidente Jair Bolsonaro, é a parte mais traumática e preocupante. Porque até a semana passada, nós estávamos num programa da Interativa, nós estávamos no DQD, e volta e meia, semanalmente, quando não diariamente, tinham que refutar ideias
e debater, veja bem, debater com ouvintes, ou às vezes até participantes que iam lá integrar uma mesa de um programa de mídia, né, de uma mídia convencional, de um programa de rádio, para falar mal e atacar programa de rádio, mídia convencional e jornalismo. Então, eu acho que isso é a parte mais dura e preocupante nessa área que nós achamos ainda que podemos seguir, que é a comunicação. Eu já, inclusive, participando do DQD, já tive a infeliz oportunidade de dividir a mesa da bancada ali com um deles, que inclusive ficou famoso nacionalmente agora, porque estava no protesto de domingo em Brasília agredindo repórteres, né? Um professor daqui de Goiânia. É lamentável que isso esteja acontecendo com os profissionais que, como você bem disse, são linha de frente, é serviço essencial. O jornalismo, nesse momento, o jornalismo sempre é, mas nesse momento que as pessoas precisam de informações seguras, é mais do que nunca um serviço essencial também, tanto quanto médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Morgan, eu queria te perguntar também, é óbvio que a gente vai falar, né, o título do Entrefala é sobre o Bolsonaro, mas acho que a gente vai fazer também uma análise política geral, né? E essa análise, ela parte do micro e chega ao macro, né? Então, eu queria que você comentasse pra gente, você mora em Anápolis, né, como todos sabem, e Anápolis tem uma situação dramática também, de que o prefeito liberou para abrir inclusive bares, né? Como é que está sendo isso aí na cidade? Porque aqui em Goiânia a gente vê que também não está sendo mais muito respeitado o isolamento social. O próprio governador Caiado, eu vou te fazer uma pergunta sobre ele também já flexibilizou bastante, mas eu queria te saber de como está em Anápolis especificamente, que teve esse caso de abrir até bar. Eu acho que a ação política, ela tem, mais do que até em outros segmentos, ela tem o poder do exemplo, ele é decisivo. E ele tem um efeito cascata importante. Porque, veja, a grande dificuldade que os governadores do Brasil inteiro começaram a ter quando decretaram o isolamento, que foi muito bem compreendido num primeiro momento pela população, ele foi diretamente atingido e comprometido quando o presidente Jair Bolsonaro foi até a TV chamar a Covid-19 de gripezinha. A partir daí houve uma quebra da confiança, uma quebra do exemplo e até uma perda da força do discurso desses governadores, antenados tão somente com as informações que vinham de outros países, sobretudo dos organismos internacionais, como a OMS, como a Sociedade Brasileira de Medicina, por exemplo, que deu todo o apoio para o isolamento, né, isso começou a se quebrar. E com isso, com essa quebra, iniciou-se uma pressão muito grande por parte de prefeitos que eram também pressionados por associações comerciais, industriais, enfim, por toda a sociedade organizada nas suas cidades. Porque se houve uma quebra da unanimidade numa opinião, dizendo assim, olha, o Bolsonaro disse que não, que a gente pode ir para a rua. Poxa, o que eu vou fazer então? Eu vou para a rua, isso não é nada não. Eu prefiro não acreditar em você que está no outro. Como a gente na vida, na política, na vida, em tudo, escolhe naquilo que acredita, nós escolhemos no que acreditar e não. Né? Embora a gente ache que não, que é guiado por um bom senso incrível. Não é. Aí você escolhe acreditar e vai para a rua. O que eu percebo em Anápolis, em Goiânia, nas outras cidades também, mas com essas duas que nós temos mais proximidade, é que primeiro há uma pressão eleitoral muito forte. É preciso lembrar que esse ano é ano de eleição e muitos desses prefeitos, desses três que nós podemos citar, Anápolis, Aparecida e Goiânia, são potenciais, são candidatos, pré-candidatos à reeleição. Então, daí a você tomar atitudes mais duras, talvez isso comprometa sua popularidade. Né? Eu acho que essa é uma situação. Anápolis sofre por problemas históricos nesses últimos anos. Né? A Covid-19, que é um ponto fora da curva para a humanidade, ela só serviu para aprofundar ainda mais alguns absurdos que acontecem no município. Por exemplo, nós temos parques e praças, locais de esportistas frequentarem, de fazer atividade física, de pessoas se reunirem, se encontrarem, né, de praticar aí, sei lá, o congraçamento social, sei lá, fica dando voltinha, tomando água de coco, fazendo corrida, e que estavam funcionando, e que voltaram a funcionar, ficou uma semana fechado e voltou a funcionar. Por quê? Porque as pessoas estavam indo para lá. E de repente o prefeito acha que pega mal ficar fechado, é feio, as pessoas vão se incomodar, vão xingá-lo.
quando as pessoas começarem a tossir, espirrar para lá e para casa de falta de ar e correr para uma UTI, elas também talvez vão lembrar do prefeito que não tomou uma atitude. Mas aí, nesse momento, para fechar o capítulo Anápolis, Mariana, aqui a vida está completamente normal, acho que tirando as escolas, porque estão achando que aqui não chegou ainda, não vai chegar, né? E é justamente quando relaxa que chega, né? Porque o que promove a migração, o que promove a circulação do vírus são as pessoas. E quanto mais elas circulam, mais acontece. Mas hoje, até mais cedo no Twitter, eu fiz um comentário sobre isso. O quanto nós vivemos um momento de falta de liderança. Né? Porque a liderança não é fazer o que as pessoas querem. A liderança não é quem grita mais alto, quem bate mais forte na mesa. Liderança é quem toma a atitude mais apropriada e que muitas vezes é naquele momento impopular. E vemos isso porque, por exemplo, eu estou vendo aí o tal do lockdown, que é o isolamento total. É aquilo que nós vamos viver. Quem está nos acompanhando aí, todos os nossos espectadores, podem acompanhar essa minha fala, que nós vamos viver um isolamento como nós não vivemos há 3 semanas. Nós vamos ter que passar por isso, né? Porque é a única saída que existe. Porque a Espanha fez a mesma gracinha que nós, a Itália fez a mesma gracinha, Milão fez a mesma graça e vai ter que passar por isso. Nova York fez a mesma gracinha e nós estamos, em vez de copiar somente os acertos, estamos copiando os erros para depois copiar os acertos. Mas aí eu vi os governadores esperando ou convocando ou provocando a justiça brasileira para que o judiciário dê uma canetada determinando o isolamento, determinando o tal do lockdown. Por quê? Porque eles não querem ter o peso político de falar assim, é comigo, eu vou fazer, tá fechado aqui, pronto, bati na mesa, resolveu. Não, querem que um juiz, que não precisa de voto, não vai à urna, não vai fazer campanha, não sai à rua, que ele dê uma canetada. Eu vi um juiz agora em Pernambuco fazendo o contrário. Ele falou, não, eu não tenho que... Ele foi instado a falar sobre isso. Eu não tenho que falar sobre isso. Quem tem que tomar decisão é quem cuida da população. Quem cuida da população é o prefeito, é o governador. E com muita razão. Porque se nós tivermos que esperar para um funcionário público, para um servidor público, de qualquer esfera que seja, para que ele tome uma decisão que é política, aí realmente nós vamos ter que viver a questão das togas. Não tem que botar, então, juiz, delegado, não tem que botar todo o sistema judiciário para administrar uma cidade, um estado ou um país. Ué, mas essa é uma decisão política de um prefeito, de um governador, e eu tenho visto a ausência, né, de culhão mesmo, de coragem de gestores em tomar atitude em relação a isso. Daí, né, uso esse exemplo geral para falar de novo sobre essas cidades, Anápolis também, Goiânia e Aparecida, porque vejo que falta um poder político de decisão. Para encerrar, eu tive a chance de conversar no Twitter, essa conversa é pública, ela tá lá registrada, com o prefeito Gustavo Mendanha, quando ele fez aquela liberação, foi a primeira cidade que fez aquela liberação da vida quase normal, e o comércio abriu lá em Aparecida a razão de 82%. 82% da vida comercial de Aparecida está normal, como se não tivéssemos 7 mil mortos no Brasil, né? 600 mortes por dia, como tivemos ontem e ontem. Abriu 82%, e aí trouxe alguns outros dados, falando sobre a taxa de contaminação, de contágio, e ele falou, não, mas nós vamos fazer isso com responsabilidade, e vai ter fiscalização, ou seja, se levarem na brincadeira, nós vamos fechar tudo. Então, por fechar, porque já estão levando na brincadeira. Pelo primeiro dia que Goiânia, por exemplo, que pode ser são cidades contíguas, Goiânia, no primeiro dia do tal escalonamento, o que mais aconteceu foi a gente furando o escalonamento, e está acontecendo agora. Uhum. Você acha que quem abre às 9 está saindo de casa só 10 para as 9? Gente, então é isso. Né? O problema nosso é política, de coragem e liderança política. E eu penso que isso tem muito do que vem acontecendo no Brasil há um bom tempo já, que é uma judicialização da política, né? A política passou a ser decidida nos tribunais. Acho que muito por o sucesso da Lava Jato, entre outras coisas enfim, né? Eu não vou colocar aqui minhas opiniões, mas eu penso que pode ser bem por aí, essa judicialização da política. E os países que adotaram o lockdown desde o começo já estão saindo. A Nova Zelândia é o maior exemplo disso. Adotou desde o começo uma fiscalização muito rígida, um lockdown mesmo, e agora já está saindo do período de isolamento total. Morgan, eu ia te perguntar Deixa eu só falar uma coisa aqui rápida.
duas coisas rápidas. A primeira é mandar aqui um beijo para, se você me permite, para dona Edna Lopes, que mandou palminhas aqui. Ela é corredora, né? Então mandar palminhas de corredor para corredor. É uma corredora de verdade, eu sou um bêbado que corro, né? Vai mandar um beijo para ela. E a Flávia Moreno, que agora é a Flávia Soares, está nos acompanhando, um grande beijo, jornalista. Ela atuava com a gente aqui em Goiânia, né? Estava aqui em Goiás, e hoje ela faz parte da equipe do governador João Dória em São Paulo, lá da comunicação do Dória. E ela cita aqui da pressão dos empresários. E é exatamente isso. Né? Aqui, por exemplo, nós temos visto o governador Ronaldo Caiado sofreu a pressão e reagiu o quanto tem dado, o quanto deu, né? E está reagindo bem, por exemplo, às pressões do Sandro Mabel, né? Da FACEG, né? Isso, né? FACEG. Que é justamente o órgão que representa os grandes empresários, as grandes indústrias do estado de Goiás que querem que a vida seja normal e não se reconheça o coronavírus. Então é isso, né? O gestor muitas vezes vai até onde dá, vai até onde aguenta, e depois vai ter que começar a abrir, porque começa a perceber que ele fica sozinho nisso, né? Então, uma ponderação interessante essa da Flávia. Essa ponderação sobre o Caiado é a sequência da minha próxima pergunta. Eu queria te perguntar sobre o Caiado, né? Porque ele teve uma postura bastante firme no início da pandemia, inclusive elogiável, mesmo nós que somos contrários, eu sou de oposição ao governo Caiado, mas elogiei no início da pandemia que o Caiado foi bastante rígido, né, no isolamento social, e agora há essa flexibilização e os números de casos em Goiás estão aumentando. E aí teve inclusive aquele flerte, né, do Caiado com o Mandetta e etc. Eu queria que você analisasse para a gente assim, a postura do Caiado dessas mudanças. Acho que você já começou a falar um pouco sobre a postura dele em relação aos empresários, essa pressão que está sofrendo, mas eu queria que você analisasse assim, a atuação do Caiado desde o início da pandemia. Olha, eu acho que o governador Ronaldo Caiado ele entra nessa análise genérica que nós fazemos em relação às lideranças e o quanto os governadores, de uma forma geral, aliás, isso é unanimidade, não existe quase unanimidade, a sua quase totalidade tomaram, que é se assustar, que é tomar uma atitude drástica e irresponsável perante o problema, mas que foram aquebrantados, foram atacados, né, de forma covarde pelo governo federal num discurso antivida, né? Então, acho isso. Né? Hoje vejo o governador Ronaldo Caiado muito mais tentando atuar em cima dos limites, não são os limites das prerrogativas dele, mas dos limites políticos, né, para não se isolar. Né? Recebe uma pressão muito grande, tanto do governo federal, mas, sobretudo, dos impactos do governo federal diante dos prefeitos dos 246 municípios, que, em sua grande maioria, querem a vida normal, e repito, porque os prefeitos estão muito preocupados em como vão lidar com suas reeleições e suas eleições e fazer seus sucessores que não pudessem ser reeleitos. Então, querem tudo funcionando, querem a vida ao normal, e se morrer, a culpa não é minha, a culpa é da Covid-19. Essa é a grande questão. Né? Por exemplo, quem defende, olha, mas todos vão ser infectados, não tem jeito de fugir disso. Primeiro, isso é uma mentira. Mas digamos que seja uma verdade, que todos nós tenhamos que ter encontro com a Covid-19 e não vamos ver quem vai ou quem fica. Isso não pode acontecer de uma vez só. Quando nós falamos em lockdown, e você falou aí da Nova Zelândia e alguns outros países que estão saindo disso, é preciso dizer que não houve nenhum tipo de política radical de isolamento segmentada. Hoje, não houve rodízio, hoje nós fechamos a região sudeste. Na semana que vem nós vamos fechar o centro-oeste, na outra semana o norte. Não, quando fechou o país inteiro. Né? Esse ainda é um problema que os Estados Unidos, do tamanho do Brasil, quer dizer, maior, mas com uma área que nós podemos comparar, né, em relação à população, em relação à área geográfica, tem enfrentado e que tem sabido, em grande parte, realizar, que é fechar ao mesmo tempo. Porque se nós... É a mesma coisa. Nós estamos aqui num raio de 200 quilômetros, Anápolis, Goiânia e Aparecida. Se nós identificarmos um fortíssimo foco da doença em Aparecida, não adianta nós falar assim, não tem problema, vou ficar aberto aqui. Não vai ter que fechar junto, porque senão viram de lá para cá, você vai puxar isso. Né? Se está tudo fechado em Aparecida, mas o cara precisa de mais de uma peça, de um negócio, de um produto, de alguma coisa, e Goiânia tem, Anápolis tem, ele pega o carro e vem para cá, e com ele pode vir
a contaminação. Então, essa é uma questão também que não dá para ser tratada como se nós fôssemos os Estados Unidos do Brasil, como o Serra naquela época achava que era, e imaginar que cada governador tem o seu domínio para manter aberto ou fechado. Tem, como nós vimos. Mas é preciso de uma ação federalizada ou mesmo uma compreensão de todos os governadores que se faz de uma vez. Porque nós estamos vendo que amanhã Fortaleza vai fechar. São Luís hoje fechou, né, ontem, né? Que mais? Fortaleza, São Luís, acho que as Alagoas também. Tem algum... Né? Belém, exatamente. Belém no Pará, a mesma coisa. Nós vamos ter que fazer isso de forma coletiva. Porque senão nós vamos só fazer o vírus andar e causar diferentes estágios de estrago no país. E se alguém então estiver pensando em termos de economia, não vai adiantar muito se você só fizer a migração dos problemas, né, fazer cumprir um circuitozinho. Sim. Nós temos uma situação que nós temos que encarar como o que ela é, algo de exceção, algo que compromete a vida de todos. Do contrário, nós vamos acenar, como estamos acenando, ao meu ver, para a barbárie. Para o pessoal que está assistindo e que nunca tinha acompanhado o Entre Fala, eu vou fazer uma propagandinha aqui. Na segunda-feira, a gente conversou na terça-feira, aliás, a gente conversou com um diplomata que está lotado no consulado de Boston e ele nos explicou exatamente como está a situação lá nos Estados Unidos. Então, quem quiser ver, tá no meu Facebook, Mariana Lopes Barbosa. Foi bem legal a conversa também. Morgan, eu queria... Aproveitando a audiência, né, minha filha? O dele também deu boa audiência. Mas assim, aproveitando a nova audiência, né, que você trouxe para o Entre Fala. Aliás, falar pro pessoal, olha, quem tá aqui, que nos acompanha, porque ela fica aí ao vivo para você e para mim no meu perfil. Eu tô vendo muita gente que me segue, que acompanha, a gente conversa com a gente. Sigam a Mariana, acompanhem, o conteúdo é bacana. Se você pensa parecido com o que a gente pensa aqui, você vai se identificar também com a Mari. E ela faz esse programa aí, diário? Como é que é? Diário. Como é que é a frequência? Diário, todo dia às 15. Isso. Todo dia às 15 horas. Hoje, excepcionalmente, foi 14h30, mas fiquem aí ligados. Manda um abraço aí para o Ricardo. Ricardo sempre acompanha a gente. Meu primo Rodrigo Morgantini, socialismo ou barbárie, diz ele. Você foi bloqueada, você disse, acha que foi por causa da carta de repúdio, que era o coquetel Molotov? O Rodrigo Morgantini postou isso aí também. Não sei se ele foi bloqueado também. E mandar um beijo para a Narelli, que é da nossa equipe, ele trabalha com a gente na comunicação aí. O André Rodrigues tinha pedido um beijo pro Júlio Meirelles lá atrás também, mas esse você manda todo dia, né? Rodrigues, um beijo para o André Rodrigues e para o Júlio Meirelles de língua. Beijo francês. Morgan, vamos entrar então no nosso papo. Gente, eu queria dizer que o Morgantini falou, vamos pegar 1 hora para falar só do Bolsonaro. Bom, a gente já foi meia hora e não falamos do Bolsonaro efetivamente ainda, mas estamos falando nas entrelinhas. Então, agora a pergunta é explícita sobre o Bolsonaro e eu odeio fazer listas, mas eu vou te fazer uma pergunta que é bem capciosa. O Bolsonaro, desde o início da pandemia, ele chamou de gripezinha. Ele falou que ele não pegaria porque ele tem histórico de atleta. Ele demitiu o Mandetta, que estava fazendo um bom trabalho, sim. E isso é outra coisa que a gente tem que reconhecer, mesmo sendo oposição, o que for. Mas a gente tem que reconhecer que o Mandetta estava fazendo um bom trabalho. E a última dele, né? Não sei nem se dá pra gente chamar de última, porque ele vai aprontar muito por aí. Foi o tal do Idaí, quando a gente chegou a mais de 5.000 mortos. Eu queria que você elencasse qual dessas foi a pior declaração, atitude do Bolsonaro, ao seu ver, e nos colocasse sua opinião, sua análise sobre isso. Difícil. A pior é a próxima. A pior não é difícil não. A pior atitude é a próxima, porque, como você disse, não existe a última. Existe a mais recente. Ele vai continuar sendo assim. Você frisou 2 vezes, nós somos oposição e tal, você é uma ativista política, do PSOL, aliás, mandar um abraço aí pro Rodrigo. Rodrigo é do PSOL lá de Petrópolis, eu falei dele agora, companheiro de Petrópolis, exatamente, ele tá lá plantando a Revolução Popular na cidade imperial. Mas você falou sobre oposição e tudo mais. Eu acho que de fato a oposição existe,
quando existe uma disputa ideológica, uma disputa de planos, de sistemas, de formatos de gestão, de como o Estado deve se personificar com a sociedade e interferir ou não na economia, na vida dos cidadãos. Isto é um trabalho de oposição e de situação, isso é um trabalho que gera um embate bonito, justo, ideológico. Só que nós vemos um debate que ele é de saúde pública, ele é de questões humanitárias, e aí nesse momento não existe... Ops, travou. Antes de uma esquerda light, progressista, radical, do que quer que seja, esse espectro ele se dissolve justamente na bruma da urgência. Quer dizer, tudo isso está completamente desestruturado, desinstalado agora, porque o debate... Ai, meu Deus. Então, essa é a pergunta, né? E aí, em relação a isso que você disse, eu concordo plenamente. O Mandetta fez um excelente trabalho, vinha fazendo uma atuação irretocável, apesar da sua própria trajetória dizer o contrário. Era alguém ligado aos planos de saúde, alguém ligado aos planos de saúde, alguém anti-sistema único de saúde, alguém anti-SUS, anti-saúde pública, um defensor de pautas na saúde assustadoras, mas que, nesse momento, abandonou tudo isso e abraçou o que tinha que ser abraçado. Né? Fez uma meia-culpa sem ter que falar. Quando eu digo Bolsonaro, eu não lembro quem... Só um pedaço. Quando eu digo oposição, é justamente isso. Politicamente, né, eu sou do PSOL, enfim, meu nome é Mariana PSOL, mas politicamente a gente sabe que o Mandetta, inclusive, votou a favor do impeachment da Dilma, foi contra o Mais Médicos, é um dono de plano de saúde, mas eu tô colocando a oposição de ideias, né? A gente tem ideias muito diferentes, mas claro, tem que reconhecer neste momento o trabalho que ele fez. Foi só esse parêntese. Claro. E aí, em relação ao Bolsonaro, eu vi um ouvinte nosso mandou uma mensagem para mim, fazendo aquelas tiradinhas, aquelas piadinhas, e citando o seu chefe de ontem, Altair, é isso? O Altair, você ficou com medo que eu citei ele, né? Falou que tá falando do meu chefe. Mas é porque a psicanálise fala sobre os ditados populares, né? De quando esses xistes pegam, esses ditos populares pegam. Freud gostava muito de trabalhar com eles, porque eles são nada mais do que a verdade cristalizada. É algo que ganha tanto verniz de verdade, se você vê tanto repetir como clichê, que vira uma piadinha e você acha que é só uma piadinha. Mas, na verdade, é o que hoje nós chamamos de meme. O meme nada mais é do que a sublimação da verdade. Aquilo só gera graça porque gera empatia e identificação das pessoas. Ou seja, aquilo é verdade. Então, nessa brincadeirinha, o ouvinte disse assim para mim, as pessoas costumam comparar Bolsonaro com Hitler, mas não é verdade, porque Hitler foi um gênio do mal e Bolsonaro é apenas do mal. Eu li aquilo, ri, e eu falei, cara, essa é uma grande verdade. Não no xiste da comparação com Hitler, não, mas é porque Bolsonaro, além de ser um sujeito do mal, ele não tem nenhuma atitude absolutamente estruturada. Ele não tem minimamente, não tem nenhuma atitude que seja minimamente de método, como as pessoas estavam achando. Isso aí tudo é método, isso aí é o meu Bannon, Steve Bannon. Isso é o Bannon que fez, isso é o Stoner. Isso aqui é o seguinte, é porque o Olavo mandou, como se o mundo fosse um tabuleiro de xadrez e ele fosse o único que estivesse enxergando as peças. Não, ele é um idiota, só que ele é um idiota maligno. Ele é alguém maligno. Nós tivemos agora 7.000 pessoas mortas até agora, e contando, e ele fez uma marcha com um bando de genocida do dinheiro, um bando de empresário, para ir lá falar para o Toffoli no STF, foi andando do Planalto ao STF para falar para o Toffoli, para arrumar um jeito de amenizar a política de isolamento. E as pessoas estão morrendo. Nós, ontem, já ganhou áreas de pronunciamento histórico. O editorial do Jornal Nacional ontem, o William Bonner chamou atenção. Nós estávamos muito incomodados. Caiu um avião da TAM, 150 pessoas mortas. Brumadinho rompeu a barragem, 150 pessoas mortas. Jovens foram dançar lá com a gurizada fandangueira numa boate Kiss, 300 jovens mortos. Mas bom, soma tudo aí, foi o que morreu ontem. E ninguém se incomodou. É um númerozinho. Então nós temos uma porra do presidente que trata como númerozinho e acha, gente, isso aí tá bom mesmo. O importante é o seguinte, o PIB, você sabe como é que vai ficar? Gente, as empresas querem funcionar. O Luciano Hang está muito preocupado aqui, querendo saber como é que nós vamos fazer.
Então, veja, é isso que nós estamos tendo. Um líder que está preocupado em quem vai produzir, quem não vai produzir, para que a sua economia, gire e funcione. Nós não temos parâmetro no Brasil para falar de Bolsonaro. Nós não temos. Nós nunca tivemos um presidente tão estúpido, nós não tivemos um presidente tão ruim, maligno. Nem se você incluir como presidentes os 5 generais militares. Nem eles conseguiram ter atitudes malignas, generalizadas, como o Jair Messias Bolsonaro. E inclua o Geisel, inclua o Arrastazul Médici, que instaurou a política dos porões, a política da tortura. Porque ainda assim, ele ainda tinha a favor dele a ideia de que era só com quem ele não gostasse, fosse contra ele. As ações de Bolsonaro hoje, elas pegam todo mundo, inclusive o pessoal dele. Inclusive os eleitores dele. Quando ele incentiva aquelas aglomerações, quando ele vai lá dar a mão para todo mundo e se agarrar e não sei o que, espirrar na cara das pessoas, como ele fez lá para Coriza e pegar na mão daquela senhora, quando ele incentiva isso, ele está levando o gado dele, como as pessoas costumam dizer, para o abate. Por que isso? Porque se nós pudéssemos escolher quem acredita no Bolsonaro, vai trabalhar, quem não acredita fica. Se houvesse essa possibilidade, tudo bem, ele poderia fazer muito. Só que ele está fazendo isso com um país inteiro. As pessoas, se nós pudéssemos escolher, se fosse possível, se fosse decente da nossa parte, porque não é, nós pudéssemos selecionar e saber, escuta, desses 7 mil mortos aí, quem que votou no Bolsonaro? Não, vamos fazer uma estratificação do que foi a eleição. Quer dizer, morreu muito eleitor do Bolsonaro que muitas vezes foi para a rua achando normal. Eu estava vendo no jornal mais cedo, em São Luís, a polícia foi lá e fechou um jogo de futebol. Férias, né? Ninguém trabalhando, os caras estavam jogando futebol durante o dia, ontem. Foi lá, encerrou, botou todo mundo para correr. Passaram-se 10 minutos. Eles foram chamados de novo, a mesma unidade de polícia, porque o jogo tinha sido retomado. Então, esse é o tipo de situação. Nós estamos vivendo com a contra-informação de um presidente que fala, gente, vamos para a rua, porque isso não é nada. E aí isso desdobra como? Você tem prefeito que fala assim. Você tem deputado que fala assim. Você tem vereador. Eu, mais cedo, recebi uma mensagem hoje de um vereador conhecido, você sabe quem é, irrelevante citar, mandando reportagens, né, dizendo, olha aqui, descobriu-se que o isolamento não mudou em nada. Quer dizer, ainda tem gente que está fazendo campanha, que está disseminando informação para criar uma ideia, para criar um discurso político de que não precisa, de que não tem que parar. Então, isso tudo tem um ponto de origem, que é essa origem nefasta, que é esse presidente da República. Morgan, eu queria te perguntar, minha última... Não, tem mais 2. Ixi, o nosso tempo está acabando. Bom, se não der tempo de responder as perguntas, gente, que eu geralmente deixo um tempo para responder tantas no Facebook... Olha, só uma coisa, você que está com pressa, eu por mim fico aqui a tarde inteira. É que eu tenho uma live da Fazubra. Eu tenho uma live da Fazubra, que é a federação lá que eu tô na direção nacional. Eu preciso entrar 4 horas com eles. Mas, pessoal, eu vou fazer as 2 perguntas. Então, vou falar para as pessoas que se você sair, eu vou continuar, então. Vou falar para as pessoas, se você sair, eu continuo conversando com ela. Tá, tudo bem. Eu queria te perguntar, Morgan, que você já discutiu comigo, inclusive, né, nessas conversas. Eu tô falando que a gente está conversando como se estivesse no WhatsApp, é porque a gente já debateu sobre isso também. E você me colocou que você é contra o impeachment do Bolsonaro, né? O meu partido tem entrado com processo de impeachment, outros partidos também entraram. Hoje tem 17 processos de impeachment contra o Bolsonaro, é um recorde de todos os presidentes. E aí eu queria te perguntar o porquê você é contra o impeachment do Bolsonaro, mesmo com toda essa caracterização que você fez. Eu te perdi, você me ouviu? Agora eu te ouvi. Você quer saber por que do impeachment, é isso? E eu sou contra o impeachment. Porque você é contra, mesmo depois de toda essa caracterização que você fez do Bolsonaro. Isso. A última vez que eu falei sobre isso, acho que até depois do que a gente conversou, foi no ar, né? Acho que tem umas 2 semanas e eu repeti a mesma coisa. E muita coisa vem acontecendo. Eu sou contra hoje por uma razão política e não mais técnico-jurídica. Eu imaginava que
preciso respeitar a democracia está muito acima do Bolsonaro, e ter que atirar no Bolsonaro, mas tendo que acertar antes a recente, tão abalada e frágil democracia brasileira, eu entendo que é um custo muito grande, né? É um risco muito grande, porque o grau de instabilidade que isso gera na população, no próprio processo democrático, ele é enorme. Isso abre um precedente para que a gente instaure a ideia de que eu posso votar em qualquer um, porque se for ruim a gente tira, igual nós tiramos a Dilma, igual nós tiramos o Bolsonaro, igual nós tiramos o próprio. Quer dizer, essa ideia de que a eleição é um processo plebiscitário, isso é muito perigoso. Por pior que seja o Bolsonaro, e o Bolsonaro, gente, ele seria ruim, seria péssimo em qualquer momento da história do Brasil. Mas nesse momento ele consegue ser a pior opção no pior momento que nós vivemos por conta da Covid-19. Então, são essas questões. De lá para cá, eu percebo que motivos não têm faltado para um impeachment do presidente. Sobretudo esse que nós estamos vivendo agora, né? Bolsonaro sempre quis ser grande, né? Sempre quis usar do cargo para ser alguém grande, né? Porque ele em si é muito pequeno, sempre foi muito pequeno. Esse surto que nós tivemos de ódio coletivo que o elegeu é que o fez um pouquinho maior do que ele era, a ponto de conseguir subir até a cadeira presidencial. Mas ele é muito pequeno. Mas agora ele tem a chance de entrar para a história do mundo, né? Através da história do Brasil, através de uma outra figura muito semelhante a ele, que é do Richard Nixon. A história dele e a do Richard Nixon, no caso Watergate, é muitíssimo semelhante. Isso pode dar o motivo peremptório, decisivo, aí, inegável, para que haja um pedido de impedimento, de afastamento do presidente. Mas ainda assim eu acho que em meio a uma pandemia, um processo de impeachment do presidente é muito desgastante e tira muito o foco que é preciso que se tenha na saúde pública hoje no Brasil. Se houve uma quebra na atuação da saúde com a saída do Mandetta e a entrada do Taixe, nesse momento uma troca presidencial pode ser decisivo para muitas vidas, eu imagino isso. Acredito que o Bolsonaro está se isolando e está se complicando de um jeito que ele vai ser alvo de um afastamento, de uma pressão nesse sentido, assim que essa economia, assim que essa ele está em pauta novamente. Mas sigo achando que o impeachment é um luxo nesse momento, da qual o Brasil, infeliz e lamentavelmente, não pode se dispor. E com a saída do Sérgio Moro, ele fica cada vez mais enfraquecido, né? O Sérgio Moro dava uma base social das massas, né? Enfim. A minha última pergunta, Morgan, e partindo do seu contato muito próximo que você teve durante esses 10 anos e voltará a ter na Interativa, e que eu vejo que você responde os seus ouvintes, né? Você tem um contato no Twitter, no Instagram, enfim, todas as suas redes. Eu queria te perguntar a sua opinião sobre por que ainda nós temos pessoas que defendem Bolsonaro. E aí eu não estou dizendo desse vereador que você citou, não estou dizendo de políticos, não estou dizendo do velho da van, eu estou dizendo de pessoas simples, comuns, né? Por que as pessoas ainda estão defendendo este cara que é genocida? Olha, eu acho que essa resposta, se eu a tivesse, eu ia escrever sobre ela, daqui a 2 anos eu me dar um título de doutor honoris causa em tudo quanto é universidade e faculdade de psicologia do mundo. Do mundo. Porque ninguém tem. Porque ninguém explica o Orbán. Ninguém está explicando o Trump nos Estados Unidos. Ninguém explica o Rodrigo Duterte. Ninguém explica a Marine Le Pen, né? Depois do Michel Le Pen, avô dela, lá em 2000, ter 1%, todo mundo fica muito assustado da candidatura presidencial de uma extrema-direita, ter 1% em uns quebrados. Passam-se 18 anos, a neta dele, com a mesma plataforma, vai ao segundo turno. É preciso uma união de forças adversas para que ela não vença a eleição. Na França! Na França! Você imagina o que significa isso? Se para a gente, numa democracia
tão mequetrefe como nós temos aqui, tão bebezinha, tão ainda nas fraldas e fraldas sujas. Temos esse susto, esse medo. Meu Deus, um cara desse com esse discurso. Você imagina na França, podemos conhecer 200 anos. Então, essa resposta não existe. Nós podemos imaginar que caos econômico... Mas o que as pessoas te falam? Não, mas exatamente no Brasil, eu tenho percebido que houve... por exemplo, a relação simbiótica entre a Lava Jato e o bolsonarismo, ela é fundamental para começar a traduzir isso. Porque, de certa forma, de alguns anos para cá, de uns 5, 6, pouco mais, de 2013 por aí para cá, nós percebemos que houve uma tentativa de se desestruturar a política, a atuação da política. É preciso dizer que os políticos, em grande parte, tiveram participação nisso. Eles foram responsáveis também por serem desmoralizados, por terem suas imagens enfraquecidas. E isso puxou todo mundo para baixo. Mas é preciso também dizer que houve uma ação sistemática, uma disseminação de informações, uma ação deliberada de grandes veículos de comunicação de atacar grupos políticos. E aí não conseguiram atacar um específico. Olha, esse aqui é ruim, eu não gosto dele, quero atacar esse. Não, começou a atacar todo mundo. Quando a gente percebe em 2014, quando o Aécio Neves surfa nessa onda e começa a pedir recontagem de votos, achando que ia sobrar para ele, ele comete um grande erro histórico. Quando a gente percebe em 2015, às vésperas do impeachment, quando a gente percebe que o PSDB entrou de cabeça no impeachment, achando, olha, vai dar tudo certo, a gente vai botar esse cara aí, daqui a 2 anos não vai dar razão pra gente. Eles não estavam contando que o negócio ia entrar de uma vez e ia pegar todo mundo. E hoje, quem está de pé e foi atingido por isso, são justamente aqueles que eram alvos, por exemplo, a esquerda, o PT em especial, que foi para o segundo turno das eleições. Quem foi varrido da história política nas eleições passadas foi justamente um dos fiadores desse golpe, que foi o PSDB. Então, esse levantamento histórico é importante a gente fazer isso, porque, primeiro, houve uma criminalização da política. E aí nasceu o quê? Um discurso fundamentalista. O discurso fundamentalista, ele se baseia, eu não sou político, eu sou antissistema, eu sou contra o sistema. Sim, mas ele não estava lá há 30 anos, ele não tem uma oligarquia política com todos os filhos, com ex-mulher. Tem não. Ele é diferente. Ah, não, então fudeu. Porque, olha, eu fui à farmácia comprar uma máscara. Tem 2 semanas isso. Um sábado. Tinha tomado uma cerveja e falei, mentira. Eu saí pra comprar cerveja e estive na farmácia. Eu já tava meio tonto. Aí, da farmácia aqui embaixo, tô lá, não sei o que, numa boa. E aí surge o papo do Bolsonaro. Não sei como, um balconista começando falando de Bolsonaro, eu fui falei uma coisa lá, citei. Ele falou, aí ele vira, como se faz para ele mesmo, e ele fala assim, Bolsonaro tá enrolado mesmo, tá fudido até o toba, tá lutando contra um sistema inteiro. Eu achei, quando ele falou que ele achou, quando ele disse que ele tá fudido, eu achei, ele tá fudido, tá fazendo merda, tá enrolado. Não, o Bolsonaro, na visão dele, é do balconista de farmácia, tá? É do balconista. Quando chega lá, é porque ela astrou em qualquer lugar. Ele vira e fala, o Bolsonaro está lutando contra o sistema. Então, há uma visão que já está por alguns anos, não foi de 2018, mas por alguns anos na cabeça, de que não político, tem que ser não político, se for político não presta. Então, aí nós tivemos aquela eleição municipal de 2016, em que um monte de empresário ganhou eleição, juiz ganhou eleição, promotor ganhou eleição, bacana, ganhou legítimo, mas tudo com o mesmo discurso, de que é não político. Então, houve essa coisa do não político. Aí, quem não era político, é do baixismo clero, como Bolsonaro, subiu. Com a derrocada das lideranças políticas, o que o cidadão faz, Mariana? O cidadão dá um passo atrás e fala, se nós não temos pais fundadores da política, eu vou voltar para aquilo que eu mais acredito, que é mais fundamental em mim. Então, é Deus, família e propriedade. Então, eu vou voltar, se ninguém cuida de mim, se não tem um Estado cuidando de mim, o que cuida de mim fundamentalmente? Deus, que me protege, a minha família, que é a minha base, é a base de tudo mais, eu preciso trabalhar por eles e eles cuidam de mim, e o que eu tenho. Pronto. Você acabou de chegar, desaguar na equação do princípio fascista. Então daí, qualquer discurso, gente, qualquer discurso elegendo um bode expiatório, vai colar. Vai colar. Porque o problema dos discursos de
de exceção, eles são assim, nós somos ótimos, nós somos grandes, nós podemos ter tudo. Mas tem um pessoalzinho ali nos atrapalhando que se a gente pegar eles, vai dar certo. Aí fizeram isso com o comunismo, com o judeu, fizeram isso, no caso aí, com os grandes milionários judeus, né, na Alemanha dos anos 40, fizeram isso com o comunismo, a tal da Guerra Fria, o macartismo nasceu disso aí, e agora nós fizemos isso no Brasil, nos anos 60, porque, olha, salvamos o Brasil do golpe, e eles fizeram golpe. E agora... Em toda a América Latina também? Então, toda a América Latina. E agora, a gente vê, para concluir, porque aí você vê que isso é uma tese enorme mesmo, falo para você que se escrever isso, dá um honoris causa, mas, veja bem, se você conclui essa história toda pensando que hoje, em 2020, nós temos gente falando de livrar. Ontem tinha aquele louco lá que fica discursando lá junto com o presidente, livrando o país do comunismo. Se não tem gente lutando contra o comunismo, é porque nós nos perdemos em diálogo, em debate, em discernimento. É igual aquelas histórias, aqueles filmes que nos anos 90, nos anos 80, os caras entravam na floresta e achavam um velhinho lá com uma arma na mão, achando que a guerra não tinha acabado, a guerra do Vietnã, a Segunda Guerra, você lembra dessas histórias? Tem até filmes sobre isso. O cara em 60 e pouco entrou na floresta, tinha um velhinho, o que foi? Não, eu tô aqui, não sei o que, o pelotão, tal, não, eu tô aqui na guerra contra os comunistas. Nós acabamos em 45, não tem nada. Você é melhor. Nós estamos assim, os caras estão achando ainda que estão lutando contra o inimigo que nem existe mais. Não existe mais. O comunismo não existe mais, gente. Não existe mais. Acorda, porra. Morgan, a gente tem 3 minutinhos. Tem muita pergunta aqui. Então hoje não vai dar, gente, para responder nenhuma pergunta, porque como que eu vou selecionar? Tem tanta pergunta e a gente tem 3 minutos. Separaram de forma aleatória aí as perguntas e eu vou responder em 30 segundos. Em 30 segundos? Bom, então tá. Vou subir, vamos ver. 30 segundos. Bom, Morgan, então enquanto eu vou achando, eu queria só ir me despedindo, que aí você fica com o tempo que resta todo para você. Te agradecer muito por ter participado, por ter aceito o meu convite para o Entrefala. Foi muito bom te receber aqui. E, enfim, a gente se tromba, a gente vai se falando, a gente faz um DQD etílico. Bom. Boa. Ai, meu Deus. Vou pegar uma aqui aleatória. Deixa eu mandar um beijo pro Marcelo Barra. Deixa eu mandar um beijo enquanto isso ao Marcelo Barra. Marcelo vai fazer uma live. Sigam o Marcelo Barra aí. Vai fazer uma live na sexta-feira, não lembro o horário. Tá aí, um grande beijo para ele. Lucas Atael também tá aí direto da Califórnia acompanhando a gente. Vamos lá. Tem pergunta? Tá. É um nome que... Uistoy. Eu acho que o impeachment é uma ferramenta democrática. Sim, é um risco, mas evita que o presidente porte-se como está. Não é uma pergunta, é uma opinião. Jair Oliveira. Seguidores de Bolsonaro são cegos. No sábado à tarde, no campo de futebol entre o bairro Goiânia Viva e Jardim Industrial João Brás, lotado com 2 times e inúmeros torcedores aglomerados sem máscara. Bom, a gente tem 2 minutos. São todos seus. Em relação ao que o Rusta falou... Eu já só um pouquinho. Já te agradeci, agradecer todo mundo que assistiu também e dizer que amanhã a gente vai entrevistar uma professora da PUC do curso de jornalismo para falar sobre a importância da comunicação nesse período de quarentena. Então, quem quiser assistir amanhã também. E aí esses 2 minutos são seus. É a Carolina Goss, é uma professora do jornalismo da PUC. Legal, muito bom. Em relação à história do impeachment, só esse complemento que eu acho que é importante. Um outro fator é essa interrupção do projeto, sabe? É porque isso também municia essa extrema-direita, esse extremo liberalismo, esse liberalismo levado às últimas consequências de Estado mínimo, feito para ricos, achando que os ricos vão salvar os pobres, salvar o mundo. Nós temos visto o quanto que isso não funciona. É porque a interrupção desse projeto, né, que foi escolhido pela população, porque muita gente dizia, olha, eu não estou votando em Bolsonaro, estou votando em Paulo Guedes. Então, isso interrompe e diz assim, poxa, na hora que ia dar certo, deram um golpe no presidente e tirou o projeto de Paulo Guedes. Não, vamos deixar o ciclo, porque fizeram o projeto para durar 4 anos, não é isso?
fizeram. Então tem que dar resultado em 4 anos. O primeiro ano já não deu resultado. Porque não é que no primeiro ano, antes de Covid, gente, lá no 2019, 20 segundos. Nós tínhamos crescido 1,3. Agora nós crescemos com rabo de égua para baixo, 1,1 no PIB. Ou seja, a implantação de um sistema liberal, a lá Paulo Guedes, já não deu certo. Agora vem. Ah, acabou.